Santos não deixa o seu torcedor ter um minuto de paz quando a bola começa a rolar, quando o jogo termina, porque até a gente pensa que não, hoje contra o Grêmio as coisas vão ser diferentes. O Santos jogando bem no primeiro tempo, criando mais oportunidades do que o Grêmio, jogando na arena do Grêmio. Só que aí quando o jogo termina, o resultado é negativo. 1-0 para o Grêmio e o Santos segue afundado na zona de rebaixamento. Mais uma vez, mais uma rodada que se passa e o Santos perde a oportunidade de deixar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. E começa a bater aquele fantasma de rebaixamento, aquele desespero, porque 7 rodadas já aconteceram e o Santos conseguiu apenas uma vitória e um empate. Então é uma situação desesperadora do torcedor santista. Hoje a gente conseguiu fazer um primeiro tempo interessante, criando possibilidades. Segundo tempo, o Santos também começa bem. Só que aí os jogadores cansam. O Kleber Xavier fez mudanças que, na minha opinião, de uma certa forma, contribuíram para a vitória do Grêmio. E aí o torcedor sai frustrado. Quem estava lá na arena do Grêmio sai frustrado, né, da torcida do Santos. Quem estava acompanhando pela televisão a mesma coisa. Então, vamos comentar o que foi esse Grêmio 1, Santos 0. Para começar, o Santos teve uma ajuda da arbitragem. Aliás, duas ajudas, né? A gente também precisa ser justo aqui. Quando o erro é com o Santos, a gente reclama. Hoje, na minha opinião, tivemos dois erros que, de uma certa forma, beneficiaram o time santista. O Luan Pérez era para ter sido expulso, ou pelo menos ter sido checado no VAR o lance que ele acaba, né, dando uma solada ali no tornozelo do Dodi. Poderia ter sido para vermelho, não somente um cartão amarelo. E depois um lance que poderia também ter sido pênalti para o time do Grêmio. E aí depois que o Santos passa por esse momento de turbulência no começo da primeira etapa, o Santos melhora. O Santos, principalmente ali com o Soteldo jogando pelo lado esquerdo, estava infernizando a zaga gremista. Era um Santos que estava com uma dinâmica bacana ali dos jogadores de frente, o David Washington, o Soteldo, o Roleiser, o Tassiano em alguns momentos também aparecia de uma forma inteligente. Era um Santos que estava indo bem. Era um Santos que parou de sofrer lá atrás. A gente quase nem falava dos defensores do Santos e tudo estava caminhando de que daqui a pouco o Santos vai acertar ali o pé e vai conseguir fazer o gol. Só que não. Foi um Santos que teve algumas finalizações que foram para fora, algumas finalizações que até foram no gol do Grêmio, algumas tomadas de decisões equivocadas, né? Jogador que finaliza, só que às vezes, talvez, né, se passasse para o companheiro que estava melhor posicionado, poderia ter saído o gol. Mas tá, a gente assistiu esse primeiro tempo, para mim, foi disparado o melhor primeiro tempo do Santos nesse Campeonato Brasileiro. E aí, no segundo tempo, um Santos que volta também com algumas possibilidades. Só que aí, até anotei aqui o minuto, aos 15 minutos do segundo tempo, o Kleber Xavier faz a primeira mudança. Ele coloca o Gabriel Bontempo e tira o Roleiser. Eu até estava acompanhando um trecho, né, da entrevista coletiva do técnico do Santos e ele disse que o Bontempo só aguentaria 30 minutos. Então não dava para o Bontempo começar jogando ou começar desde o segundo tempo. Ele, né, deu essa explicação. Então ele coloca aos 15 minutos o Gabriel Bontempo. Só que eu não teria tirado o Roleiser. O Roleiser não fez uma partida brilhante, uma boa partida como ele fez contra Bragantino e CRB, por exemplo. Não fez. Mas ele era um jogador que fazia uma associação interessante com o Soteldo. Quando o Soteldo avançava no ataque, o Roleiser era um jogador que acompanhava. Não deixava o Soteldo sozinho. E é um jogador de finalização. É um jogador que tem uma visão de jogo interessante. Então, eu teria colocado o Gabriel Bontempo, só que na vaga do João Schmidt. Até que para que você tenha um time para pressionar mais o Grêmio, para você falar assim pro Grêmio, olha Grêmio, vocês não vão vir aqui para cima da gente não. Eu tô colocando o Bontempo no lugar do João Schmidt porque eu vou te pressionar. Só que não. Então, para mim, esse primeiro erro. Aí depois tivemos o segundo erro. Ali aos 30 minutos, ele faz duas substituições. Ele coloca o Kevson e coloca o Tiquinho Soares. Ele tira o David Washington tira o David Washington e tira o Escobar. E aí esse erro também que eu coloco
do Escobar ter saído. O Escobar é o principal jogador do Santos em termos de desarmes. E era o que estava jogando melhor do que o próprio Luizão, do que Zé Ivaldo, do que Luan Pérez. Estava muito mais seguro do que esses jogadores na partida. Então não teria tirado o Escobar de forma alguma. A não ser que o Kleber Xavier tenha dito na entrevista coletiva, que eu não assisti inteira, tá? Só vi algumas partes, e falar, não, o Escobar sentiu algum problema físico e por isso que a gente tirou. Porque se for opção técnica, de teoricamente você ter um Kevson, que é um jogador que avança mais para ir para cima do Grêmio, eu não teria tirado o Escobar, sinceramente. Porque aí a mensagem que o Santos passou foi: tirei o Roleiser, que é um jogador que pode levar perigo, tirei o Escobar, então Grêmio, vem aqui me atacar. E o gol do Grêmio sai exatamente do lado esquerdo, em cima do Kevson. O Kevson toma um drible, tem ali um cruzamento rasteiro, o Luan Pérez também não consegue tirar, o Luizão tenta tirar, né, um bate-rebate ali, a bola acaba sobrando para o Grêmio, e o Grêmio acaba fazendo a finalização que entra para o gol. E aí depois que o Santos toma esse gol, curiosamente, né, depois de 4 minutos da saída do Escobar, o Kevson não deu nem tempo de suar, né, devia estar frio ainda, e acaba o gol começando a jogada ali em cima dele. E aí, depois que o Santos toma o gol, ele coloca o Matheus Xavier e o JP Sherman. Daí ele finalmente tira o João Schmidt e tira também o Luizão. O Luizão que estava de lateral, mas era um lateral que não avançava tanto, né? Era um jogador que estava mais ali defensivamente, já estava pendurado também. E tira o João Schmidt. Nem acho que o João Schmidt foi horroroso, tá? Mas eu acho que em termos de partida, para você aproveitar o embalo, que era um Santos no primeiro tempo que estava pressionando o Grêmio, talvez fosse mais interessante você colocar o Gabriel Bontempo no lugar do João Schmidt. E aí você faz uma entrada do Matheus Xavier, por exemplo, na vaga do Tassiano, que também era um jogador que estava voltando agora, né? Enfim, essas foram as mudanças do Kleber Xavier. Então, assim, depois que ele tira o Roleiser e também sai o David Washington, enfim, o Soteldo passa a jogar sozinho. Não tinha opção quando ele pegava na bola, né? Então, eu acho que de forma indiretamente, essas mudanças do Santos indiretamente, diretamente, né? Contribuíram para que o Grêmio abrisse o placar e segurasse o jogo até o final. Então, é um sentimento de desespero, frustração, tristeza, tudo que você possa imaginar de negativo que eu estou sentindo nesse momento, porque era um Santos que merecia pelo menos sair com algum pontinho de Porto Alegre. Não fez uma partida para ser derrotado, fez uma partida, o primeiro tempo principalmente, para vencer, e um segundo tempo, querendo forçar aí, levando em conta o gol do Grêmio, pelo menos para empatar, né? Mas foi um Santos que não conseguiu, diante de um adversário também muito fragilizado. O Grêmio dava espaço para o time do Santos, igual o Atlético Mineiro deu, que o Santos poderia ter aproveitado mais, né, contra o Atlético. E o Santos não aproveita. Era um adversário direto também. Agora o Grêmio, se eu não me engano, foi até para a 12ª colocação, né? Deu uma boa subida na tabela. E o Grêmio estava a uma posição acima do Santos só. Então era um jogo que era para o Santos ter vencido. Alguns adversários também que estavam próximos ali do Santos também acabaram não vencendo. Então era um jogo para o Santos dar uma boa subida, né? Hoje o Santos, por exemplo, está na zona de rebaixamento com 4 pontos. O Sport, ainda bem, foi derrotado, está com 2. O Vitória acima do Santos com 6. O Atlético Mineiro está com 6. E o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Fortaleza com 7 pontos. O Grêmio, com a vitória, está com 8 pontos e está na 12ª colocação. 12ª colocação. Então, é o que a gente fala. Esse começo de campeonato, qualquer pontinho faz muita diferença. Te leva lá para cima ou te joga lá para baixo, te mantém lá para baixo, né? Que é o caso do Santos. Teremos agora uma semana para ficar remoendo isso. Próximo jogo só contra o Ceará, que deve ser na Vila Belmiro. Se cogitou a possibilidade do jogo ser no Pacaembu, mas até agora a CBF e o próprio Pacaembu, Alegra Pacaembu, dizem não ter recebido nada. Então vamos ver se esse jogo vai ser no Pacaembu ou na Vila. E sinceramente, nem mandava esse jogo para o Pacaembu. Sinceramente, mantém esse jogo na Vila. Não é um jogo atrativo para a torcida de São Paulo. Talvez tenha a possibilidade de mandar esse jogo para São Paulo e ainda ser um mico de público.
Então, sabe, deixa esse jogo na Vila Belmiro. O Santos vai ter vários jogos depois fora de casa e depois o Santos vê aí qual jogo manda para São Paulo, né? Um jogo que de fato possa encher, possa ter essa casa cheia na capital paulista. Nem sei se vale a pena. Enfim, quero saber a opinião de vocês disso também nos comentários. Mas para mim hoje, o técnico do Santos começou muito bem o time, as mudanças, foi corajoso para montar os 11 iniciais, tirou jogador que não está rendendo absolutamente nada do time, só que pecou e muito nas substituições. Espero que para o próximo jogo contra o Ceará, o Santos também tenha a volta do Barrial, espero que fique à disposição. Espero também que Neymar, Zé Rafael, Souza possam também o quanto antes ficar à disposição, porque aí a gente não fala só de time titular, a gente fala também de elenco. De você ter boas peças para começar jogando e boas peças também para você mudar na segunda etapa e ter condições de manter um resultado positivo, de ir atrás de um resultado positivo. É isso. Frustrante, eu acho que resume bem o que foi esse Santos contra o Grêmio. Já é chato, já dói, né, quando você é derrotado não jogando absolutamente nada, mas é pior ainda quando você faz por merecer uma vitória e você não consegue. Hoje era um jogo para vencer. Se o Santos tivesse jogado nada, e encontrasse um gol, estava feliz, porque pelo menos você consegue um respiro. Pelo menos é um resultado, é uma possibilidade de você sair de uma zona de rebaixamento, para você ter um astral da sua torcida melhor, um astral do seu elenco melhor. Não vai servir de nada. É que nem a gente falava em 2023. Ah, mas o jogo tal, o Santos jogou bem. Tá. Quando você olha para 2023, o que você lembra? Ah, o jogo tal, o Santos jogou bem, mas não venceu? Não. O que fica é, o time foi campeão, o time foi rebaixado. É isso que fica. Então eu espero que o Santos melhore nos próximos jogos, que o Kleber Xavier também consiga ter uma leitura cada vez melhor do elenco do Santos para aproveitar, tanto para começar jogando como para fazer as substituições. É isso, de se lamentar, mas, mais uma vez, o Santos decepciona o seu torcedor. E fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida e não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal para sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Grande abraço, fui!